Estamos aqui então para efeito de gravação. Essa é mais uma aula, graças a Deus, da nossa matéria síntese do Antigo Testamento desta quinta-feira, 13 de abril. Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu acredito que eu já fiz essa pergunta várias vezes, mas nunca é demais perguntar de novo. Alguém se lembra exatamente, eu sei porque eu estou aqui com a minha página aberta, mas exatamente em que página nós paramos na aula passada? Vamos lá. Se alguém está com uma excelente memória, porque a minha hoje está um pouquinho a desejar. Vou passar aqui, antes que eu esqueça, eu vou passar a ficha de chamada, né, porque é um pouco normal nos esquecermos. Obrigado, pastor Elias. Faça-nos a gentileza, então. Não se esqueça, por favor, de assinar a ficha de chamada, para que não haja prejuízos, né, para você como aluno. Perfeito. 19? Não foi lido a aula 3 em diante. Oh, perfeito, para irmão Rodrigo. Então, estamos na página 20, na verdade. Aula 3, História de Israel, parte 1. Então, vamos então na aula 3, parte 1. O Antigo Testamento apresenta o pano de fundo histórico com base no qual somos capazes de compreender o Novo. Isso se torna aparente diante do fato de o Novo Testamento conter mais de 600 referências ou alusões ao Antigo. Para entender a identidade de Jesus e forma que ele viveu em seu ministério, precisamos antes compreender todo o contexto histórico do povo de Israel. Por isso, nas próximas aulas, estudaremos o plano de redenção de Deus através da história. Na aula de hoje, faremos um breve panorama da história do povo de Deus, desde a criação até um pouco antes do povo entrar na Terra Prometida. Nosso objetivo é que você possa entender um pouco mais de todo o contexto histórico do povo de Deus e ter mais certeza para interpretar a Bíblia. Perfeito. Nós vamos então ter uma visão panorâmica da história da nação de Israel, né, olhando de uma forma bem cronológica. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta que já foi abordada aqui em sala de aula, e talvez você já fez as anotações ou fez as anotações e se esqueceu. A nação de Israel, ela nasce exatamente em que momento e com quem? Preste atenção na minha pergunta. A nação de Israel, ela nasce exatamente quando e com quem? Então houve um fato histórico, ou um momento, um acontecimento na história da nação de Israel, que determinou, a partir daqui, nasce a nação de Israel. E tem uma pessoa que foi a protagonista, que alavancou o nascimento da história ou da nação de Israel. Moisés para sair do Egito? Não. Eu falei nas 2 aulas aproximadamente. Acho interessante que os irmãos não estão conseguindo se lembrar. Até pedi que alguém fizesse a anotação. O vídeo, eu falei 2 vezes, se não me engano, está lá no vídeo. Você não é obrigado a assistir o vídeo, mas quem está assistindo, se prestar atenção, vai se lembrar. Ou teremos que começar a fazer leilão? Parece que vocês são movidos a leilão. Não foi dividido entre Israel e Judá? Não. É daquela linhagem de Sem, de quando de Jacó? Não. Chegou perto. Irmão Caetano chegou pertinho, mas ainda não é. Mas ele chegou perto. Ele fez isso. Foi e voltou. Conseguiu fazer algo interessante. Não estou conseguindo? Depois da guerra de 6 dias? Não. O irmão jogou lá na frente. Conseguiu dar um salto de 5.000 anos. Fala sério, irmão Geraldo. Anote aí, porque está na apostila. A nação de Israel nasce exatamente com Jacó, com os seus 12 filhos. Porque ele recebe um novo nome, Israel. Então a nação de Israel, ela começa a nascer, né, na pessoa de Jacó e com a pessoa dos seus 12 filhos,
certo? Que vão dar origem às 12 tribos. Só para você então procurar memorizar isso ou registrar, deixar por escrito, que é importante. Vamos então voltar à apostila. Depois da apostila a gente vai aqui, que é muito interessante também. Vamos lá. A era dos primórdios, o começo de tudo. Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, espaço de tempo, da criação do mundo até aproximadamente 2000 a.C. Gênesis é o livro do princípio e contém a base de boa parte da teologia do Antigo Testamento. É o primeiro livro do Pentateuco, também conhecido por Torá. Alguém se lembra do significado da palavra Pentateuco? O Ciro está fazendo assim, mas vamos lá. Traduza, Ciro, traduza. Isso aqui é uma mão aberta. Significado da palavra Pentateuco. Alguém se lembra? 5 livros. 5 livros, simples. Embora sejam os 5 primeiros, mas a tradução literal da palavra Pentateuco vem de Penta e Teokos. A Penta 5 e Teokos, conjunto de livros. Então, Pentateuco, 5 livros. Também conhecido por Torá. Alguém se lembra do significado da palavra Torá? Vai morder vocês. Torá. Está ali, gente. Vai morder vocês. Torá quer dizer também lei. É essencial compreender o conteúdo e a mensagem deste livro para estudar o restante da Bíblia. Ele não é um livro de ciências, embora os cientistas estejam corretos em investigar suas afirmações. Não é uma obra de biografias, apesar de que aprendemos muito com a vida dos homens e mulheres descritos em suas páginas. Não é um compêndio de história, embora siga o caminho da história. É um livro de teologia, apesar de não ser organizado sistematicamente. O Gênesis é um livro de 2 situações curiosas. É o começo de tudo, é um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento, mas ele tem uma chave de enorme importância para você compreender não apenas o Antigo Testamento em seu conteúdo, mas também o Novo. O texto de Gênesis, capítulos de 1 a 11, é a introdução da Bíblia como um todo. Se quiser fazer um highlight aqui nessa frase, é importante, né? Qual é o trecho da Bíblia que é considerado a introdução da Bíblia como um todo? Os 11 capítulos iniciais do livro do Gênesis. Apesar de sucinta, essa seção cobre um período muito maior do que o restante do Antigo Testamento, de Abraão a Malaquias. Ao longo das Escrituras encontramos inúmeras referências que ampliam e expõem o significado dessa primeira parte. Esses capítulos são fundamentais para compreendermos corretamente toda a revelação divina transmitida na forma escrita. O principal objetivo do livro de Gênesis é contar a maneira e o motivo de Deus escolher a família de Abraão e fazer aliança com ela. Vamos lá, já fizemos essa pergunta? Faço de novo. Qual era a origem nacional de Abraão? Ou seja, qual era a sua cidadania? Ou sua origem? Ele era o quê? Ele era egípcio, ele era árabe, Abraão era chinês, japonês, coreano, africano. Qual era a origem de Abraão? Caldeu. Acho que vocês funcionam na base do leilão. Estou percebendo, né? Estamos tendo a primeira turma da nossa escola que funciona na alavancada do leilão. Mas amém. Acho que a gente vai ter que trabalhar assim. Vamos lá. Então, Abraão era Caldeu. Qual a cidade de Abraão? Irmão William, não negocia tanto assim não, senão eu vou ficar triste, eu não tenho mais bônus para... Eu tenho que correr atrás de bônus. Vamos lá. O período inicial da criação pode ser resumido da seguinte maneira. O relato da criação. O relato da criação está entre Gênesis 1:1 e Gênesis 2:2. Não podemos datar ao certo quando aconteceu a criação. O livro de Gênesis não tem o objetivo de fazer ciência,
mas sim mostrar que existe um Deus e que Ele criou todas as coisas. O relato da origem do universo é simples, mas é profundo. Ele ressalta em particular a atividade criadora de Deus manifestada na Terra. Declara a existência de Deus que criou o universo e a vida que nele existe. Afirma claramente que o Senhor formou todas as coisas e que sua criação é boa. Vamos então analisarmos alguns pontos que geralmente não são muito tocados quando se estuda o Antigo Testamento. Vamos lá. Sobre o livro de Gênesis. Temos um fato que a ciência já desvendou, embora ainda é um pouquinho controvertido entre os teólogos, com respeito a duas criações. Olha que interessante. Uma primeira criação e uma segunda criação, que ela é também interpretada por recriação. Vamos lá. Biblicamente, a criação encaixaria aonde no livro de Gênesis? Gênesis 1:1. E a recriação, aonde se encaixaria? Gênesis 1:3, 26. Agora, existe um espaço de tempo de aproximadamente 25 milhões de anos. Aproximadamente 25 milhões de anos entre a primeira e a segunda criação. Olhando para trás, um outro espaço de 65 milhões de anos. Aonde se encaixam esses 65 milhões de anos? O chamado período Jurássico. Isto. Vocês estão atualizados, coisa boa. Eu gosto muito daquela série, né? É uma ficção, mas traduz uma realidade histórica. Vamos lá. Isso quer dizer que há 65 milhões de anos em relação ao dia de hoje, o planeta Terra teve uma existência, até então, entre aspas, não revelada na Bíblia, mas nas indiretas. Vemos em Gênesis 1:1, e depois transcorre um espaço de 25 milhões de anos, aí entra Gênesis 1:3, 26. O único relato na Bíblia, além de Gênesis 1:1, que é vago, que vamos encontrar dados da primeira criação, está exatamente em Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28. Vamos rapidamente observar essas duas narrativas, porque elas estão ligadas a uma única e mesma pessoa. Alguém suspeita de quem fala esses textos em alguns versículos do capítulo 14 e do capítulo 28, 14 de Isaías e 28 de Ezequiel? Alguém suspeita? Fala de uma mesma pessoa, tanto partes do versículo do capítulo 14 de Isaías, como partes do capítulo 28 de Ezequiel. Alguém suspeita de quem a Bíblia, nesses textos de Isaías e Ezequiel, se refere? Jesus? Não. Satanás. Satanás. Isaías capítulo 14. Vamos lá em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Me acompanhe, por favor. Eu peço que todos, por favor, tenham o texto aberto. Isaías capítulo 14, porque isso é uma conexão muito íntima com o livro de Gênesis. Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o verso 15: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Vamos identificar o personagem que esse texto se refere. Como caíste no céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui é muito característico da poesia hebraica fazer o uso do que se chama redundância ou repetição. Ainda que na língua portuguesa se usa estrela da manhã e filho da alva, mas no hebraico é exatamente a mesma coisa, tá? Na Vulgata Latina, até você pode pesquisar na internet, busca na Vulgata Latina qual é a palavra que envolve essas duas frases. Lúcifer. A minha está escrito Lúcifer. Lúcifer, yeah? Porque é a tradução da Vulgata Latina, exato. A Vulgata Latina está exatamente como Lúcifer. Já no hebraico, o hebraico joga muito com aspectos poéticos, né? E é muito comum usar a redundância ou a repetição. Estrela da manhã, filha da alva. Para nós, é como fossem duas frases de efeito diferenciado e separado. Mas no hebraico não, tem o mesmo significado. Então, estrela da manhã e filha da alva, no hebraico é exatamente a mesma coisa. Então, já estamos sabendo de quem se trata. Se trata de Satanás. O nome Satanás foi o nome que este querubim veio ganhar depois que se revoltou contra Deus, né? O nome Satanás, se quiser anotar, vem de Satã, adversário. Esse é o nome hebraico. E acabou se tornando o nome próprio do arqui-inimigo de Deus, né? Que é o querubim caído, o querubim que caiu da graça de Deus. Mas normalmente, repito uma vez mais, a expressão Lúcifer não é comum das nossas traduções, das nossas Bíblias, né? O pastor Elias tem uma tradução, por alguma razão puxou lá da Vulgata, mas na maioria das Bíblias em língua portuguesa você não vai encontrar essa expressão. Vamos lá, versículo 13. Qual foi a atitude que levou à queda desse querubim? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha que interessante. Trono, isso quer dizer o quê? Que ele tinha um trono aonde? Na terra. Estão me acompanhando? Ele vai exaltar, ele está aqui mostrando um desejo de exaltar o trono dele aonde? Isso quer dizer que ele tinha um trono? Olha só que interessante, vamos interpretar o texto. E no monte da congregação, que aí fala da presença de Deus, é uma figura de linguagem para dizer que é a presença de Deus. No monte da congregação, ou seja, lá na presença de Deus, eu me assentarei. Agora, muito chamativo isso aqui, ó. Nas extremidades do norte. Quando você lê o texto hebraico, inclinando-se para o lado direito. Almeida coloca, extremidades do norte. Inclinando-se para o lado direito. Então vamos lá. Aonde Lúcifer queria levantar o seu trono e em que direção? Primeiro, nas nuvens, acima das estrelas, querendo ser maior do que Deus. Mas ele estava olhando alguém em específico, do lado direito. Quem? Jesus. Ele estava querendo o trono de Jesus. Olha que interessante isso. Pastor Antônio Gilberto, em 1980, quando estava falando em um estudo de obreiros de escatologia, ele deixou isso muito claro. E o texto hebraico é mais claro ainda. Então, Lúcifer queria a posição de Jesus Cristo. Uau! Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Além de querer ser maior, ele também queria ser semelhante. 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos e no mais profundo do abismo. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Vamos encontrar algo bem parecido. Só que agora dentro do conteúdo do livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Vou aguardar que você localize o texto sagrado. Ezequiel capítulo de número 28.
Interessante que o capítulo 27 fala lamentação sobre Tiro. Tiro era uma das cidades do Líbano. E o capítulo 28 fala contra o rei de Tiro. Então são duas alusões diferenciadas. Capítulo 28, profeta Ezequiel, verso 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Vamos observar que não é simplesmente o rei de Tiro. O rei de Tiro é usado aqui como uma simbologia. Mas no momento que nós observamos a descrição, não é um rei humano. Olha só. És o semente da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui tem uma chave importante. 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, o que de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que foste criado, foram eles preparados. E aí o 14 fica mais claro. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, ou seja, diante do próprio Deus. No brilho das pedras andavas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então está falando da mesma pessoa, está falando de Lúcifer. Agora o verso 13 muito nos chama a atenção, que ele estava administrando o que? Um Éden. Este é o primeiro Éden da primeira terra de Gênesis 1:1. E este Éden também era um jardim de Deus, com a diferença que este Éden tinha na superfície, observe bem, toda sorte de pedras preciosas, ou seja, a crosta terrestre era dominada de minerais caríssimos. Depois da destruição da primeira terra, a arqueologia já investigou que houve um fenômeno que soterrou a primeira camada da terra e levou, na medida que a terra foi passando por várias destruições, inclusive o dilúvio, com que essas pedras ficassem mais soterradas. A maior prova disso é depois do dilúvio. Depois do dilúvio foi normal encontrar grandes quantidades de depósitos de pedras preciosas a uns 20, 30, 40 metros de profundidade. E outro fator também muito chamativo, enormes quantidades de petróleo. Petróleo, você já deve ter pesquisado, ele é resultado da decomposição do material orgânico. E esse material orgânico entram corpos de animais, árvores e assim por diante. Então, a destruição tanto da primeira terra como os resíduos do dilúvio criaram grandes lençóis de petróleo que hoje estão circundando todo o planeta Terra. Mas é importante levar então em consideração que esses dois textos de Isaías e de Ezequiel são os únicos textos que sinalizam para nós a questão da primeira criação. E na verdade, a partir de Gênesis 1:3 até o 26, é a chamada recriação. Entendo que alguns teólogos e até pastores e até cientistas não aceitam isso, mas é muito plausível, sobretudo quando você coloca as 6 eras geológicas ao lado dos 6 dias do Gênesis. Você vai ver que há uma semelhança enorme. Eu não vou me deter para externar ou expressar maiores detalhes, mas eu já tenho postado uns 3 livros em inglês no grupo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de comprá-los ou adquiri-los. Eu deixei 3 livros, inclusive um sobre o maravilhoso ou notável nascimento do planeta Terra. Alguém se lembra que eu fiz uma postagem algumas semanas atrás? Se você for lá e adquirir um daqueles livros, você vai ver que tudo isso que eu estou falando não é coisa da minha cabeça, mas fruto de muita pesquisa nos últimos 1500 anos e que chega-se a esta mesma conclusão que eu estou aqui abordando aos irmãos. Bom, vamos lá. A queda e as suas consequências.
Aí entra Gênesis 3, 1 a 6, aliás, do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 10. Um dos temas centrais de Gênesis é a introdução ao pecado no mundo e seu impacto sobre a história humana. O texto deixa bem claro que o pecado original, aquele que todos nós nascemos, é o desejo de ser dono de si mesmo, o desejo de ser como Deus. Então o pecado original, ele é chamado de independência ou auto-independência. Mas o que há de errado em querermos ser independentes? A independência não é algo errado, o problema é a independência de Deus. Adão foi criado, Eva foram criados para dependerem de Deus. Então o pecado original quebrou este vínculo, entende? De dependência da sua criação mor, da pessoa de Deus. E hoje todo ser humano traz sobre si, ou dentro de si, a semente deste pecado original. Você vê a criança, não é? Que ainda sendo criança, ela quer ser de uma certa forma independente. O adolescente nem se fala, não é? O jovem, todos nós temos esse sentimento. Quero ser eu, dono do meu nariz, quero fazer o que bem entender, o que dá na minha cabeça, certo? A independência, quando ela é equilibrada e dosada, não é um erro, não é um problema. O problema é a independência para com Deus e o desejo de ser como Deus. Vamos lá. Dilúvio. Gênesis 6, 11, 8, 19. Quantos de vocês creem que o dilúvio foi universal? Porque alguns não creem. Alguns creem que o dilúvio foi apenas de proporções locais. Só atingiu aquela região do Oriente Médio e that's it. Todos vocês creem que houve um dilúvio universal, sim ou não? A Bíblia tem muitas provas desse que é considerado o dilúvio universal. Quero levar vocês a um texto em Gênesis capítulo 7. Eu acredito que vocês já devem ter feito leitura várias vezes, mas é aquela coisa que costumamos dizer. Uma coisa é você fazer uma leitura rápida e corrida, e outra é você fazer uma leitura detalhada e bem minuciosa. Gênesis capítulo de número 7. Gênesis capítulo de número 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque eu reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Verso 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram à terra as águas do dilúvio. Muita atenção aqui no versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então, chuva de cima e água de baixo. Olha que interessante. Então, todos os lençóis freáticos, né, os lençóis aquíferos subterrâneos, bom, é como se fosse uma gigantesca bomba nuclear que arrebentasse ao mesmo tempo em todo o planeta Terra todos os lençóis freáticos, ou seja, o que nós hoje conhecemos como poços artesianos. Vamos assim usar a grosso modo. Todos os poços artesianos do planeta Terra explodiram neste exato momento. E, claro,
o nível de destilação, ou seja, de chuvas, vinda lá de cima, foi assustadora. Versículo 12. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Ok, agora eu quero entrar num tópico aqui. Deixa eu ver aqui. Assim, no versículo 17. Gênesis 7,17. Damos um saltinho para 7,17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. 18. Predominavam as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava. Umas traduções trazem flutuava sobre as águas. Verso 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Anote isso aqui, ó. E cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Aí entra a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, o Mont Blanc, né, o Monte Branco lá na Europa, o ponto mais alto da Europa. Então tudo estava coberto. Agora, o que muito me chama a atenção, se você nunca prestou atenção, aqui, ó, verso 20. 15 côvados acima deles, daqueles montes mais altos, prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Alguém tem ideia em metros? Quantos côvados correspondem a 15? 7 metros e meio. 7 metros e meio. Pega o ponto mais alto do planeta Terra. Alguém se lembra? O Everest. 8.848 metros acima do nível do mar. Pega o Everest, a altura que ele é, e joga mais 7 metros e meio. Coisa de louco. Ponto mais alto da América Latina, Pico Aconcagua, entre a fronteira da Argentina e Chile. 6.960 metros de altitude. Coloca mais 7 metros e meio acima. Uma completa loucura. Eu estive 2 vezes no Himalaia. Estive no Tibete e estive no Nepal. Com a ajuda de 2 alpinistas e 2 arqueologistas franceses, eu fiz, né? Não uma descoberta, porque isso já está descoberto já há mais de 300 anos. Inclusive é um sítio arqueológico de pesquisas e de visitação. Há um paredão exatamente na fronteira do Tibete com o Nepal, né? Como se fosse uma fronteira tríplice, encostando com a China. É um paredão enorme que em seguida, lá na frente, dá para o próprio Pico Everest, o Monte Everest. Mas o que me chama a atenção é que esse paredão tem mais de 75 quilômetros de comprimento por 35 metros de altura, em algumas partes, e até 180 a 200 em outras partes. O Google de vez em quando passa as fotos sobre este paredão, mas o que há de tão interessante? As marcas do dilúvio. Você já deve ter observado que quando há uma inundação numa cidade, uma vila ou coisa parecida, quando chove excessivamente, sempre fica a marca da chuva tocando algum prédio ou algum edifício, e depois que as águas baixam, ficou aquela marca indicando que houve o quê? Uma inundação. Alguém já teve essa experiência de ver isso? Com respeito a essa parte do Himalaia, você vê isso com uma clareza assustadora. É como as águas tivessem chegado até aquele nível, ficaram, digamos, levantadas por um bom tempo, e depois baixaram, e do que baixaram, deixaram esta marca neste paredão. Os arqueólogos já fizeram várias provas de carbono 14, e essas marcas datam em torno de 6.500 a 7.000 anos de idade, que é a data provável que tenha ocorrido o dilúvio. Então essa é uma entre várias provas, além da declaração bíblica que nós aceitamos, claro, que o dilúvio foi de características universais, ou seja, hoje há provas científicas ainda, talvez alguns arrebatem, mas o dilúvio definitivamente teve uma característica universal. Temos a Torre de Babel, que é a narrativa que encontramos em Gênesis do capítulo 11, do 1 ao 9. Os descendentes de Noé permaneceram por um período muito longo em uma única direção, contrariando a ordem divina de se espalharem sobre a terra. Resolveram construir a Torre de Babel na planície de Sinear. Mas Deus interveio e pôs fim àquele empreendimento
ao confundir as línguas. Consequentemente, a raça humana se espalhou pela terra e deu assim o cumprimento e intenção que Deus tinha originalmente para a humanidade. No capítulo 10, vemos os descendentes de Noé se distribuindo geograficamente. Que outro fato na Bíblia nos lembra o fato da Torre de Babel? Houve um outro segundo fato na Bíblia que nos lembra demais a questão da Torre de Babel. Alguém se lembra? Atos 2. Atos 2. Atos 2. A igreja se insistiu ficar concentrada em Jerusalém. Insistiu, mas Jesus já havia dado a ordem: sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que então acontece? Deus manda perseguição, não é? E aí a igreja não teve jeito, teve que se espalhar e cumprir a ordem do Senhor Jesus. Antes de entrar nessa parte dos patriarcas, vamos entender isso aqui, ó. O Antigo Testamento hebraico, ele é chamado de Tanakh, tá? Tem esse nome estranho e se pronuncia, a junção de K e H é Tanakh. Aqui temos a disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico, que é um pouquinho diferente, não é, da disposição do Antigo Testamento protestante. Torá ou Torá, nós dizemos Torá, mas a pronúncia correta é Torá, né, porque você dá o O fechado lá, Torá. Então Torá, Nebiim, depois Ketubim. Aqui temos os nomes literais dos livros da Bíblia no hebraico. Então, Gênesis, a tradução no hebraico é no princípio. Êxodo, estes são os nomes. Levítico, e ele chamou. Números, no deserto. E Deuteronômio, estas são as palavras. Aí vamos os profetas. Nebiim, profetas anteriores. Interessante, né? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Claro, nas nossas Bíblias, nem Josué, nem Juízes, e nem Samuel, e nem Reis são considerados profetas, mas no Antigo Testamento hebraico, na Tanakh, sim. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os escritos, Ketubim, livros poéticos, Salmo, Provérbios e Jó. Aí separa, interessante, né? Separa, porque nas nossas Bíblias os livros proféticos é Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares, mas na hebraica não. Na hebraica apenas só 3 são os livros poéticos, e aí entra Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes, os chamados 5 rolos, ou Megilot em hebraico. Aí temos os livros históricos, Daniel, o compacto de Esdras e Neemias, ou seja, Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica é um só volume, e o livro de Crônicas, que também é um só volume, ou seja, há uma sensível diferenciação. Temos o Antigo Testamento católico, vamos entender isso aqui, que é interessantíssimo. Então nós temos o Antigo Testamento, que nos direciona para 3 tipos de Bíblia. Pastor Elias. Só voltando no slide. Voltando lá, vamos lá. Nos profetas ali está posteriores e anteriores. Os que vêm primeiro e os que vêm depois, anteriores. Mas tem algum fato que eles... Sim, os hebreus analisam a história, então eles trabalham cronologicamente. Josué, Juízes, Samuel e Reis, cronologicamente, são acontecimentos que vieram antes, ou seja, na frente, se formos comparar Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Faz sentido, porque eles trabalham com uma linha cronológica no tempo, entende? Essa é a razão de anteriores, antes, e posteriores, depois, que não bate com a classificação das nossas Bíblias, porque elas têm uma característica da visão protestante, oriunda da reforma de Lutero em 1517. Alguém me perguntou qual seria a divisão da Bíblia mais coerente na questão da história e do tempo? A hebraica. Ela é bem mais coerente. A protestante, não estou dizendo que ela seja incoerente. Ali foi, na verdade, um mover de natureza política para contradizer depois a Igreja Católica. Mas vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas o antes e depois é de qual evento? Histórico. Por exemplo,
Josué. Se a gente colocar Josué e Juízes na história, quem vem primeiro? No fato histórico. Os fatos que envolveram Josué ou os fatos que envolveram os 13 juízes? Josué, porque Josué, ele introduz a nação à terra prometida. É que na minha cabeça, alguma coisa aconteceu anterior e outra coisa aconteceu que tornou-se os outros posteriores. Perfeito. Então vamos pensar agora teologicamente. Então mude um pouquinho o seu tipo. Tá? Então, na teologia, anterior é o que vem primeiro e posterior é o que vem em seguida ou depois. Vamos mudar esse tipo, gente? Vamos pensar teologicamente? Se quiser anotar, é interessante, né? Eu sei que a gente tem um conceito normal, corriqueiro. Alô, isso aqui é importante. Eu sei que nós temos um conceito nosso, popular, de o que é anterior e posterior. Concorda? Mas teologicamente esse conceito muda, porque é uma linguagem teológica. Então, se estamos estudando teologia, nada mais que coerente compreendermos e nos adaptarmos o linguajar que a teologia nos apresenta. Então, anote aí, para ficar claro. Anterior, antes, no tempo. Posterior, depois, no tempo. Então, no caso de Josué, claro, Josué introduz a nação na terra prometida. Continue, irmão Rodrigo. Eu entendi 1, 2, 3, 4. Não poderia ser 5, 6, 7, 8? Não. Porque aqui a ordem é estritamente cronológica. Sim, do 1 ao 8 é uma cronologia, mas na minha cabeça é que algo aconteceu antes para depois ter acontecido algo posterior. Perfeito, mas essa lógica na teologia não encaixa, não funciona. Nós temos que ir por fatos. Vamos colocar então em datas. 1470, presta atenção. 1470. Vamos lá. 1470 a.C. 1320 a.C. 1210 a.C. 1000 a.C., 708 a.C., 586 a.C., 536 a.C., aí vai de 520 a 400 a.C. Então, olhando cronologicamente, faz perfeitamente sentido, porque estamos trabalhando numa linha cronológica. Temos que pensar cronologicamente. Posso dar uma sugestão para o irmão? O irmão vai entender isso melhor como ninguém. Procure a chamada, se o irmão ler bem inglês, eu acredito que ela existe já em português. A Bíblia Cronológica. The Chronological Bible. Ela vai apresentar exatamente como está aqui. Muito interessante. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? Bíblia Cronológica. Isso, olha lá. Já ganhou a bênção do pastor Maurício. Vai ajudar demais. Pensa assim, anterior é uma... Não, mas gente, peraí. Eu concordo com o Rodrigo. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Anterior e posterior tem que ter algum fato no meio. Não. A expressão anterior na teologia quer dizer primeiro e posterior em segundo. Sim, vamos ouvir nosso irmão lá atrás, por favor. Antes, depois, exato, excelente. Antes, pronto. Antes, depois. Eu não sei, seria quando 4 tem 1, ele quer que seja 5. Mas isso essa é a noção teológica. Ele não está pensando teologicamente. Vai levar um tempinho. Fica tranquilo, irmão Rodrigo. A gente vai negociar os números. Pastor, felizmente o senhor está trabalhando com cabeça de contador. Não, eu entendo cabeça de contador, porque eu tenho uma contadora que faz os impostos da escola. Pensa numa mulher que deixa doidinho. Ela me liga um dia sim, um dia não. Eu falei, minha irmã, a senhora liga tanto, ela é cristã, você está ligando para mim, tanto como liga para o seu esposo, pastor, eu ligo mais para o seu que para o meu próprio esposo. Está ficando esquisito esse negócio. Porque ela quer que os meus impostos fiquem no jeitinho para não dar problema. Porque ela quer que eu pense matematicamente como ela. Olha que interessante. Ela é contadora, eu não sou contador, mas no dia que eu vou fazer os meus impostos, eu tenho tudo na minha cabeça. De tanto que ela me fala tanto, é como se fosse uma mentora, entende? De contadoria.
Hoje, se o irmão me pergunta alguma coisa de contadoria, eu vou saber 80%. De tanto que ela me enche a paciência. Mas eu agradeço a Deus que aprendi bastante coisa. Irmãos, vamos resumir então, assim fica melhor, porque nós queremos referências de conceitos nossos de antes e depois. Mas vamos trabalhar com a cronologia bíblica. Pastor Edson. Na nossa divisão, a única coisa que me surpreendeu foi Reis, né? Que entra como um livro histórico. Sim. Mas eu repito uma vez mais, essa é a visão hebraica, essa é a visão da cultura hebraica, que se a gente for olhar por uma coerência teológica e histórica, faz mais sentido com a nossa visão, porque nós estamos acostumados. Eu, por exemplo, eu nasci no judaísmo, e para mim isso aqui é normal. Para mim foi anormalíssimo, depois que eu conheci a Cristo, peguei a Bíblia protestante e falei, para com isso, o que é? O mesmo problema que o Rodrigo teve, eu levei mais de 15 anos para entrar na minha cabeça a ordem da Bíblia protestante, que não fazia sentido. Para mim, todo o sentido estava nisso aqui. É uma coisa bem curiosa, né? Porque você nasce com esse conceito já pré-concebido. Depois que eu conheci a Jesus, fui conhecendo o Evangelho, aí eu fui mudando a ficha. Mesmo assim, levou tempo para a ficha se adaptar. Mas vamos lá. Olha, parece que passa rápido. Já fiz 15 anos. Gente, você sem querer abrir um precedente. E o mais engraçado é que está sendo gravado, né? Essa aula vai ficar marcada. Toda aula tem algo singular, diferente. Essa aqui está tendo uma singularidade, né? É a aula do antes e do posterior. Do anterior e do posterior. Mas vamos lá. Agora, isso aqui pode causar um pouquinho de dificuldade. Presta atenção. O Antigo Testamento ele tem 3 versões. A primeira já entendemos, a hebraica. Tem a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia hebraica decide rejeitar, tá vendo aqui a setinha? Ela decide rejeitar toda esta lista de livros que nós vamos fazer menção. A Bíblia católica, ela já abraça praticamente todos estes livros. A Bíblia católica ela tem 2 vertentes, dos deuterocanônicos e dos apócrifos, ainda que a Bíblia protestante faz menção em algumas edições. Existem Bíblias em inglês que são Bíblias protestantes, mas têm no seu encarte os seus livros apócrifos, ou seja, os apócrifos, que são geralmente venerados pela Igreja Católica. Eu tenho várias Bíblias protestantes em inglês, mas deixa bem claro, Apócrifa Edition, edição apócrifa. Quando você vê a Bíblia, ela não é a base da Vulgata. Ela é uma Bíblia protestante, mas faz questão de trazer o Apócrifa, porque é interessante. Alguns de nós conhecemos alguns livros apócrifos. Mas vamos lá. Quando eu pego os deuterocanônicos e os apócrifos, eu tenho uma listinha bem interessante. Judite, Tobias, 1º e 2º de Macabeus, Sabedoria de Salomão, Siracida ou Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias, passagens da versão grega de Esther, acréscimos a Daniel, a narrativa de Susana, o Cântico dos Jovens, a narrativa de Bel e o Dragão. Tá? Então aqui nós temos os 7 livros apócrifos, mais os deuterocanônicos. Então temos os apócrifos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De Judite a Baruque, são considerados os apócrifos. Da Epístola de Jeremias para baixo são os deuterocanônicos. As nossas Bíblias trabalham com a versão hebraica, que é também conhecida como proto-canônico. Proto, o que está na frente. Tá? No grego, o prefixo proto quer dizer o que está na frente. Canônico é inspirado ou autorizado, que são exatamente os mesmos 39 livros que temos nas nossas Bíblias, que vai de Gênesis até a Malaquias. Mas esta é a visão básica de como funciona o Antigo Testamento católico. Deixa eu dar uma dica. Alguém já ouviu falar da Bíblia de Jerusalém? Bíblia é a melhor tradução hoje de uma Bíblia católica e é considerada a 5ª ou 6ª
melhor tradução de Bíblias. Embora seja católica, mas a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela é formidável, muito, muito boa. E ela traz exatamente esta listinha, tanto dos livros deuterocanônicos como apócrifos. Para título de estudo, seria interessante, né, um aluno de teologia, pelo menos ter a Bíblia de Jerusalém, porque tem a reunião, né, tanto dos livros apócrifos como dos livros deuterocanônicos. Vamos então avançar um pouquinho, depois voltamos à apostila. Esse é o Antigo Testamento protestante, isso já conhecemos, já de goleada, né? Os 5 livros do Pentateuco, os 5 livros de poesia, os 12 de história e os 17 livros dos profetas, 5 dos maiores e 12 dos menores. Então, esta é a nossa visão da chamada Bíblia protestante. Temos esses elementos essenciais para a compreensão. Prestem atenção se vocês puderem ter isso aqui anotado, embora vocês tenham os slides, mas isso aqui é uma chave importantíssima para a compreensão do Antigo Testamento. É impossível, isso aqui não é uma expressão minha, uma força de expressão ou um exagero. É impossível eu e você entendermos o Antigo Testamento se não levarmos em consideração esses elementos. O elemento histórico, definitivamente. Se você não gosta de história, terá grandes problemas na compreensão do Antigo Testamento. Ih, pastor, eu odeio história. Então, estamos com um gordo problema. Segundo, elemento cultural. Preciso de identificar as culturas. Qual é a cultura? Caldaica, hebraica, semítica, suméria, babilônia, persa, egípcia. Ih, aí deu, aí apertou. Então, temos que entrar no elemento cultural. Elemento geográfico. O acontecimento está aonde? Europa, África, Ásia, Egito, Anatólia, Palestina, aonde? Elemento literário. O estilo. É poesia? É profecia? É biografia? Qual é o elemento literário? Tem um conteúdo revelacional, ou seja, na base da revelação. Quais seriam os livros do Antigo Testamento que para vocês teria conteúdo revelacional, ou seja, que traz revelação? Vamos lá. Do Antigo Testamento. Não fuja para o Novo, calma. Dentro de poucas semanas vamos estar passando para o Novo. Isaías, revelacional, revela o futuro e revela vários aspectos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outro livro revelacional, Daniel, lado profético, e também ele revela chaves importantes na compreensão da história do exílio babilônico de Judá. Outro livro revelacional, Ezequiel, mais outro, Zacarias também. Agora tem um que muitos não levam em consideração, que deveria ser encarado como o mais importante livro revelacional, porque nosso conceito de revelação só está ligado com história, com profecia. Mas tem um livro de conteúdo revelacional tremendo, que a gente se esquece. Salomão. Gênesis, porque ele revela o início de tudo. E ele traz narrativas, preste atenção. Quem é normalmente conhecido como autor do livro do Gênesis? Moisés estava na criação? Mas como é que ele escreve sobre a criação? Ele falava face a face com ele. Ô muchacho, teria que ser vosotros para cá. Ai, tinha que ser Damião. Mudou o ambiente na hora, gente. Que impressionante. Desculpa. Ele consegue descontrair, queiramos ou não. Gênesis, ele é por revelação, porque Moisés faz a narrativa de fatos que impossível poderia estar presente. Ele pode estar na criação do mundo? Não, de jeito nenhum. Ele pode estar no tempo da vida dos patriarcas? Jamais. Então, Gênesis é um livro de cunho revelacional. Tá? E teológico. O que seria um livro de cunho teológico? Vamos lá.
no Antigo Testamento. Já foi falado aqui. Alguém já falou aqui. Isaías também seria um, mas ele é carregadinho de teologia. Salmos, um livro, tanto é poesia, ele é essencialmente um livro poético, mas também tem um conteúdo teológico muitíssimo forte. Vamos avançar? O Pentateuco, já sabemos, né, os 5 primeiros livros, atribuídos a Moisés, chamados de Torá ou Torá, ou livros da lei, e no Antigo Testamento o Pentateuco tem todos esses nomes. E às vezes você está lendo lá no Antigo Testamento e não consegue identificar que está se referindo ao Pentateuco. Então, lei, livro da lei, livro de Moisés, livro do Senhor, livro da lei do Senhor, tudo são referências ao Pentateuco. Tá? Se você não está familiarizado com esses termos, é bem interessante que você possa ter esta visão. Já no Novo Testamento, o Pentateuco ele é chamado de 5 maneiras. Livro da lei, livro de Moisés, lei de Moisés e lei do Senhor. Muito interessante, mas essa é a visão do Novo Testamento sobre a pessoa do Pentateuco. A autoria do Pentateuco, uma visão ortodoxa da autoria mosaica, ou seja, que todos nós aceitamos Moisés como o seu autor. Mas no século XVI e XVII, esses 2 homens, né, basicamente, questionaram a sua autoria. O matemático francês e filósofo René Descartes, no século XVI, e o filósofo John Locke, no século XVIII. Então, Descartes com racionalismo e Locke com iluminismo. Fora o deísmo, liberalismo e uma quarta corrente que afirma que Deus não se revela. Vou passar um pouquinho à frente. Você passou esses slides? Eu já passei. Só estou agora fazendo uma recapitulação. Eu vou avançar um pouquinho mais. É posterior. Ok. Já falei sobre isso aqui também. Ok. O pastor Damiano veio quinta passada, então acho que é bom repetir. Tá certo. Deixa eu... aula. Não, eu fiz com... Ok. Perfeito. Depois dos comerciais, eu quero trabalhar na cronologia do dilúvio. Isso aqui parece um pequeno quebra-cabeças, mas ele é importante para nós nos situarmos, né? Aí entramos com algumas questões. Não entrou na arca com 600 anos e saiu com 601. Quantos dias Noé passou na arca? A Bíblia nos deixou luz a respeito de como era a contagem de tempo naquela época. Veja o gráfico e pesquise na Bíblia. Então, depois dos comerciais, vamos entender a cronologia do dilúvio, que foi simplesmente sensacional. Sim. 600 anos de idade seria a mesma contagem de hoje? Ok, vamos partir do seguinte pressuposto. O nosso calendário, o calendário que eu e o irmão, nós usamos, chama-se Juliano Gregoriano. Eu creio que já falei alguma coisa sobre isso. O calendário juliano ele foi pré-concebido por Caio Júlio César em 63 a.C. O gregoriano pelo Papa Gregório XIV, em 1571. Gregório XIV fez alguns ajustes do calendário juliano que haviam deixado dias e horas a desejar. Então Gregório XIV vem e faz os ajustes, levando com que hoje o nosso calendário tenha 12 meses, sendo um mês de 28 ou 29 dias, que é considerado o ano bissexto a cada 4 anos, né? Então, normalmente, nós temos 365 dias ou 366 no ano bissexto. Entretanto, a cronologia bíblica trabalha diferente. O ano bíblico é de 360 dias. O mês bíblico varia entre 28 e 30 dias. E aí totaliza, então, o ano bíblico 360. Dizer, por exemplo, que Matusalém, segundo a Bíblia, viveu 969 anos, é um número bem aproximado. Jogando para o nosso calendário, esses 969 seriam 950 anos, aproximadamente. Ou seja, há uma pequenina diferença, né?
de 360 dias para 365. Então, respondendo a sua pergunta, os números são bem aproximados, embora no nosso calendário, pelo calendário bíblico, ele reduz um pouquinho. Matusalém, a Bíblia diz 969 anos, mas jogando na nossa contagem, dá exatamente 950. Noé viveu 600 anos, mas na contagem do nosso calendário, 575 anos. E assim por diante. O dilúvio, um ano. Provavelmente não foi um ano. Provavelmente foram de 8 a 10 meses na nossa contagem. Mas leve em consideração que essa é a contagem bíblica. É o chamado ano bíblico. Ok? Alguma pergunta mais? Só uma pergunta rápida aqui. Ok. O senhor perguntou se nós criamos que o dilúvio cobriu toda a terra, né? Existe uma teoria de que supostamente a água não cobriu toda a terra? Existe isso ou não? Existe, por estranho que pareça. Há uma teoria que diz que o dilúvio só foi ali dentro do Oriente Médio e nada mais. É como se tivesse uma comportazinha, entendeu? Mas eles conseguem base... É a coisa mais louca. Eu posso depois postar no seu WhatsApp, o irmão vai até rir. É uma coisa tão idiota, com todo respeito à expressão, tão fora de sentido, que em algumas universidades, aqui nos Estados Unidos e na Europa, é ensinado e o povo crê como fosse, sei lá, algo sacrossanto. Damião, para terminar. Voltando ao calendário. O calendário hebraico é lunar, certo? Lunar e o nosso é solar. Solar. E o ano deles estamos em que ano? 6.000 e pouco, né? Hoje... 5.700. Não, quer ver o dia. Hoje estamos em 13 de abril, nós estamos em 8, 7, 12, 16, 19. Hoje é o dia 21 de Nissan de 5.783. 21 de Nissan, ou seja, dentro de 7 dias acaba o mês de Nissan, que seria para nós o mês de abril. Né? Então, nós temos no nosso calendário 17 dias pela frente. No calendário judaico só tem um pouquinho mais de uma semana, ou uma semana. Lembre-se, 5.783. A diferença do nosso calendário para eles são de 4.760 anos. Gente, vamos então para o intervalinho? 9h20, 15 minutinhos para o intervalinho, tomar aquele café para você sair do seu soninho, né? Que alguns estão quase dormindo sentadinho. De Davi para Salomão. De Davi para Salomão. Vamos lá. Essa é a linha do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, de acordo com Gênesis capítulo 7, verso 6. Dia 17, segundo mês. Ok. Vejam que passaram-se 7 meses, 5 meses, segundo mês, sétimo mês, dia 17 do segundo mês, dia 17 do sétimo mês. O período de 5 meses iniciais foram em torno de 150 dias. No dia 7, Noé entra na arca 7 dias antes da chuva. Depois começa a chuva, durando 40 dias para a chuva. Depois as águas minguam durante 110 dias. É o que nos ensina Gênesis 8:3. Depois entra no 7º mês da vida de Noé, ano 600. A arca para no Ararat. Aí entra um período de 377 dias até o final, dividido da seguinte forma: uma linha completa de 220 dias, divididos em 74, 40, 50 e 56 dias. Isso é bem interessante. 74 dias depois que a arca para no Ararat, aparecem os picos dos montes. 40 dias depois que aparecem os picos dos montes, Noé abre a janela e solta um corvo, e depois uma pomba 3 vezes. 50 dias depois que Noé solta este corvo e uma pomba, Noé remove a cobertura da arca. 56 dias depois da remoção da cobertura da arca, aí sim, Noé sai da arca.
Aí é o dia 27 do segundo mês do ano 601 da vida de Noé. Impressionante isto. Considerando a contagem de tempo dos primeiros 150 dias, correspondendo a 5 meses de 30 dias, os antediluvianos tinham uma contagem de tempo semelhante aos dias de hoje, como eu já tinha, anteriormente abordado esta temática. Então, é bastante interessante você considerar essa cronologia, porque ela não é muito bem entendida ou interpretada. Mudando rapidamente de assunto, eu estou aqui com a ficha de chamada, só 13, está certo? 13 alunos. Eu acho que é a outra. Não, a pastor, outra. é esse aqui, ó. Ué? Daí da última aula. Tem um mistério aqui. Todos as- Duplicou. Alguém vai Damian, está faltando, Damian. Não faz isso, Damian. Não, nunca. Ele é metade da aula só, né? Nossa, cheio de amigo, é. Gente, vocês... Isso aqui tem um espírito de computadoria muito forte no ar. Ele é posterior. Ele é posterior. Ele é posterior. Ó, se os pastores da igreja estão falando, então eu não falo mais nada, tem que ficar lá. Ele é posterior. E o Rodrigo está no anterior. Meu Deus, essa é a aula do anterior e do posterior. Obrigado, Damian. Não ficaste para trás. Né? Agora está assim, agora batemos 16, né? Até eu já estava angustiado. 16? Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos voltar para a apostila então? Vamos então entrar agora nos patriarcas. É considerado o miolo da base principal, historicamente falando, da nação de Israel. Durante a primeira parte do segundo milênio antes de Cristo, os patriarcas viveram em meio às culturas do Oriente Próximo. Abraão emigrou do vale dos rios Tigre e Eufrates para a Palestina, e Jacó e seus filhos estabeleceram-se no Egito no final da era patriarcal. A área entre o Nilo e os rios Tigre e Eufrates é considerada como crescente fértil. Naquela época, as grandes pirâmides já haviam sido construídas no Egito. Na Mesopotâmia, havia vários códigos que regulavam o comércio e as relações sociais. Mercadores em caravanas de camelos e jumentos cruzavam com frequência a Palestina para negociar nos dois maiores centros culturais do mundo antigo. O período patriarcal está relatado em Gênesis capítulos 12 ao 50. Podemos resumi-lo da seguinte maneira. É importante notarmos que Abraão não é apresentado como homem justo, nem é considerado diferente do mundo. Outra passagem deixa claro que a família de Abraão não adorava Javé, ou Jeová, ou Yahweh. Então o Senhor realmente apareceu a Abraão do nada. Então Abraão é um idólatra. E Deus, o nosso Deus, decide se revelar a ele. Abraão, Gênesis 12:1 a 12:18, aproximadamente 2000 a.C. Abraão é um dos mais importantes e bem conhecidos personagens da história. Tanto no judaísmo como no cristianismo, ele é considerado um patriarca. No cristianismo, ele é lembrado como homem de grande fé e pai dos fiéis. Abraão nasceu em uma família de idólatras, em meio a um povo pagão. Seu pai pode ter participado da adoração da lua na cidade de Uri, mais tarde em Harã. Em resposta ao chamado de Deus, Abraão partiu de Harã e viajou pela Palestina, uma terra cerca de 600 quilômetros distante dali. Já velho, recebeu a promessa de um filho e que seria pai de muitas nações. Abraão era um homem rico, vivia em uma cultura seminômade, onde a terra e o estabelecimento local não tinham tanto valor. Além de Isaac, Abraão teve outros filhos. O mais conhecido foi Ismael, pai dos árabes, e Midian, pai dos midianitas. De acordo com a Bíblia, os dois filhos foram abençoados. Não sei se vocês estão acompanhando na mídia, já está nos cinemas um filme de grande envergadura, de grande importância bíblica sobre a pessoa de Abraão. Alguém está sabendo? His only son, seu único filho. Se alguns de vocês, eu não tive ainda a oportunidade de assistir, mas eu já conheço alguns alunos nossos no online que já foram assistir e disseram que
conseguiu superar um pouquinho a série The Chosen. Conhece The Chosen? Conseguiu superar um pouco. Então, se alguns de vocês tiverem oportunidade, se bem que vai já para a televisão, né? Não vai demorar muito, mas se alguém quiser se arriscar para assistir, já ouvi muitos elogios, um dos melhores filmes sobre a questão de Abraão, né? E eu já vi 2 trailers bem interessantes que falam quase que exatamente isso que nós estamos aqui falando dentro deste parágrafo. Virando a página, lá na página 23, a jornada de Abraão. Você vê lá no mapinha que Abraão sai, está vendo ali a flechinha vermelha? Ele sai de Ur, passa por Babilônia, cruza toda esta área indo ao norte, às margens do Eufrates, passa na cidade de Mari, se detém em Harã por 25 anos e vai descendo até chegar em Siquém, e obviamente, claro, ele com medo da fome, ele imigra para o norte do Egito. E aí que dá problema, porque Deus mandou ele para Canaã, independente da fome que estava assolando a Palestina naquele então, a Canaã naquele então, ele não deveria ter descido para o Egito. E por ter descido ao Egito, ele acarretou um problema, não é? Uma das razões, é só você ler o texto, que levou aos judeus, aos hebreus, ao cativeiro de 400 anos no Egito, foi exatamente o fato que Abraão duvidou. Estranho, né? O pai da fé dá 2 mancadas na vida, né? 2 mancadas. A primeira mancada, ouviu a Sara para que pudesse coabitar com a sua concubina Agar, e aí nasce o filho Ismael. E a segunda mancada, de não ter confiado suficientemente em Deus e com medo da fome que estava dominando toda a área de Canaã, ter descido ao Egito. E ter descido ao Egito acarretou o problema do cativeiro de 430 anos. Dentro do assunto, né, já que estamos estudando a vertente histórica da nação de Israel, eu vou me atrever a fazer uma pergunta que vai valer a isenção da prova de síntese do Antigo Testamento. Isenção. Preste atenção, você não pode consultar o Google, é muito fácil de você consultar o Google, a Bíblia, e muito menos a apostila. Mas na Bíblia, no livro do Gênesis, está aí um nome que é a base da nação do Egito. O Egito nasce nos ombros de um personagem e está dentro de uma linha de genealogias no livro de Gênesis. Quem foi essa pessoa? O nome desta pessoa. Se você se lembrar, talvez você já tenha lido e não se lembra, eu te darei a isenção da prova de síntese do Antigo Testamento. Começou a sessão de golear das travas. É válido. É válido. De tanta bola na trave, alguém vai acertar. É descendente de Cã, né? O Damiano, é brincadeira não. Damián, ele vai, quando chega lá, ele acerta e faz o gol. El argentino é bastante lleno de deneudo. Ok. É disso aí. Descendente de Cã. Lameque não. Não. O que fez lá o relato de Babel, que reuniu a turma? Não. Está bem antes. Vocês nunca vão esquecer o nome desse personagem. Já vou dizer. Nimrod. Não. Outra trave. O mais interessante, então, deixa eu dar a dica. Começa com M e termina com M. Matusalém. O Caetano está animado, né? Só que combina com M e termina com N. É MM. MM. Ninguém consegue imaginar. Escreva aí, ó. Misraim. Estava na ponta da língua. Mis com Z, M-I-Z, Misraim. Em cima de Misraim que nasceu a nação do Egito. Está lá em uma das genealogias do livro de Gênesis. Nosso irmão Geraldo já levou a pontuação dele, ele encontrou na Bíblia, né?
sobre a mulher cuxita. Parabéns, irmão Geraldo. Tem que fazer isso público, porque o irmão Geraldo foi, acabou, pesquisou e ganhou os 50 pontinhos dele. Parabéns, né? Não tem como reclamar, né? Mas eu quero dar isenção da prova para alguém. Pelo menos para alguém eu vou dar. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Isaac, Jacó e José. José era o filho predileto de Jacó, por causa disso seus irmãos passaram a odiá-lo e o venderam para mercadores ismaelitas que o levaram cativo para o Egito. Ali se tornou um escravo e sempre honrou a Deus em todo o tempo e não cedeu às investidas da mulher de Potifar. Quando foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, Deus o honrou e fez com que se tornasse o governador de todo o Egito, estando debaixo apenas do Faraó. Com a fome, os irmãos de José se viram obrigados a buscar comida no Egito, onde reencontraram com seu irmão. José os perdoou e chamou toda a sua família para morar naquela terra, onde futuramente seriam escravizados. A ida dos israelitas no Egito se deu em torno de 1800 a.C. Ok. José se tornou vice-rei do Egito. Só o faraó estaria acima de José. Como se chamava? A Bíblia fala, eu creio uma ou duas vezes no livro de Gênesis, o nome dado ao vice-rei do Egito. Tem um nome específico? Não. Quero lhe dar 75 pontinhos. Começa com V e termina com R. Alguém com certeza já deve ter ouvido esse termo, que é atribuído ao vice-rei do Egito e basicamente a José. Não? Vizir. Vizir. Então José, né, foi considerado vizir de Faraó. O nome egípcio de José, alguém se lembra? Zafenate Paneia. Zafenate Paneia. Como se chamava a esposa de José? Alguém se lembra? Não, de José do Egito. Depois, gente, cara. Irmão Rodrigo, parabéns, irmão Rodrigo. Olha, dá uma unção muito especial. Está uma unção anterior sobre o nosso irmão Rodrigo. Eu qualquer José, se é o anterior, se é o posterior. Não especifica. Alguém se lembra do nome da esposa de José do Egito? Posterior. É Panete alguma coisa? Hein? Mas chega a estar perto. Bem parecido, exatamente. Azenate. Azenate. Vamos lá. É a novela, José do Egito. Pastor, ela era egípcia? Egípcia. Interessante isso, né? E gerou a nação de Israel? Mas para ser judeu não tem que nascer do ventre de judeu? Mas o irmão se esqueceu que estava escrito no livro do profeta Isaías. Do Egito chamei para que fossem aos teus irmãos. Está lá no profeta Isaías, ou seja, a única nação que Deus permitiu se enxertar dentro da nação de Israel foi a nação do Egito, devido a essa relação, entende? Que Jacó, José tiveram naquela ocasião dentro do Egito. Tanto que as profecias de Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel apontam que a nação do Egito ela vai ser resgatada por Deus na grande tribulação e vai se tornar a única nação árabe aliada a Israel na Batalha do Armagedon. Então, na Batalha do Armagedon, 22 nações árabes vão marchar contra Israel, menos o Egito, porque o Egito teve laços de sangue com a nação de Israel. Está provado, né? Ao longo da história. Foram inimigos pesados, correto? Mas houve um acordo de paz que foi feito na década de 80, né, entre o ministro israelense Menachem Begin e aquele presidente do Egito que foi assassinado, né, Anwar Sadat. Então, a partir dali, Israel e Egito estabelecem os seus laços de amizade. Hoje está um pouquinho estremecido, né, devido ao posicionamento que Israel está tendo na faixa de Gaza, mas no futuro o Egito
se tornará definitivamente o aliado número 1 de Israel. Damião. E o Egito, essa é a nação que no milênio Deus não vai fazer chover? Foi essa nação que Não. Vamos ao texto, que interessante, nós vimos ao texto. Vamos ao texto, Zacarias, capítulo 14. Vamos a Zacarias. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Detalhe, de todas as 7 festas judaicas, a única festa que continuará sendo observada e comemorada será a festa dos tabernáculos. A única, interessante, das 7 festas. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Agora, essa colocação que o Damião fez, ela é um pouco isolada. Por quê? Porque é um grupo apenas, não é toda a nação do Egito. Então, olha só. Se a família dos egípcios, quer dizer, uma família em particular, não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Verso 19. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Isso já é uma profecia. Está querendo aqui assinalar Zacarias que um ramo das famílias dos egípcios deliberadamente não vai querer ofertar, sacrifícios e honras ao Senhor Jesus. Então vai haver esse castigo e também sobre um grupo de nações que não vão celebrar a festa dos tabernáculos. Isso vai ser uma ordem que o Rei Jesus vai estabelecer no milênio, Falando de Antigo Testamento, não tem jeito, a gente cai um pouquinho dentro da área de escatologia, certo? Então, esta festa vai ser obrigatória a todas as nações do planeta a observarem. E a nação que não observar, claro, terá essa penalidade. Vamos ver o horário, que temos que corrigir os exercícios. Vamos prosseguir mais 5 minutinhos, tá? E depois vamos corrigir os exercícios. A Nação Santa. A história sagrada toma uma nova dimensão a partir do livro de Êxodo. Séculos se passaram em silêncio desde a morte de José. Nesse inteirinho, os descendentes dos patriarcas tornaram-se extremamente numerosos. Um novo faraó subiu ao trono e viu nesse crescimento populacional uma ameaça para os egípcios. Passou então a escravizar e oprimir os israelitas. Sob a liderança de Moisés, esse povo foi resgatado do cativeiro, transformou-se numa nação independente e se preparou para conquistar e ocupar a terra de Canaã. Vamos analisar a extensão desses acontecimentos e o período por eles abrangido, usando o seguinte resumo. Permanência no Egito, 400 anos. Isso foi entre 1800 a 1400 a.C. Agora, muito interessante, você está vendo aí um mapa, tá? Na próxima aula nós vamos trazer a vocês um outro mapa que seria o verdadeiro mapa do correto Êxodo, porque esta é a versão mais tradicional, mas a versão que foi revelada há quase 40 anos, ela mostra que o Êxodo não aconteceu dentro dessa trajetória da Península do Sinai. Vou trazer isso para vocês, até vou fazer a postagem no grupo, de um novo grupo de slides, para você entender isso. Agora, olha que interessante, não sei se você já observou, talvez você já tenha lido ou estudado, quando Deus desfere sobre o Egito as 10 pragas, é o Deus de Israel que está lançando um desafio aberto às 10 principais divindades do Egito. O Egito, geralmente, segundo os historiadores e segundo os egiptólogos, que são os especialistas na história do Antigo Egito, havia em torno de 1587 deuses que os egípcios adoravam, comparado aos 33 milhões de deuses na Índia. Mas vamos lá.
Cada praga é Deus atacando ou lançando um golpe sobre a principal divindade. Quando o Nilo foi transformado em sangue, era Deus dando um golpe em cima de Khnum. Khnum era considerado o guardião do Nilo. Rapi, o espírito do Nilo. E Osíris, o Nilo era o seu sangue. Então, na verdade, quando Deus fere o Nilo com o sangue, ele está golpeando, lançando um golpe certeiro sobre 3 deuses egípcios: Khnum, Rapi e Osíris. A praga das rãs é Deus lançando um golpe contra Hekt, com um Deus com forma de rã, o chamado Deus da ressurreição. Piolhos e moscas não se tem por certo quais seriam os 2 deuses, mas também foram deuses egípcios, tanto que os historiadores e egiptólogos não chegaram a um acordo, e por isso é que eu não passo o nome dos deuses que representavam os piolhos e as moscas. Mas a morte dos rebanhos envolveu vários deuses. Hathor, deus Amon, com forma de vaca. Apis, o touro-deus. Ptah, o touro-deus Ptah, símbolo da fertilidade. Minevis, o touro salgado, sagrado, não salgado, sagrado, desculpe. Já estou sendo contagiado por alguém. O touro sagrado de Heliópis. Então a morte dos rebanhos envolveu o golpe de Deus contra Hathor, Apis, Ptah e Minevis. As feridas purulentas, Deus lançando um golpe contra Imhotep, o deus da medicina. Granizo, Deus lança a mão de Nut, Ísis e Sete. Nut, a deusa do céu, Ísis, a deusa da vida, e Sete, protetor da colheita. A praga dos gafanhotos é Deus lançando a mão em cima de Ísis, deusa da vida, e Sete, protetor da colheita. A praga das trevas é um conjunto bem interessante, né? Ra, Aten, Atu, Horus. Lembre-se que o faraó, ele se autodenominava o Horus vivo na terra, né? Todos os deuses do sol. Então o sol, na crença egípcia, tinha uma quadrindade, né? Ou uma tetrade, né? Uma tetra, que é Ra, Alen, Atu e Horus. E a morte dos primogênitos foi a própria divindade de faraó, Osíris, o doador da vida. Procurem ter em mente, né, esse quadrinho super interessante. Alguém já tinha lido sobre isso? Não? Talvez por cima, né? Então, eu acredito que detalhadamente, acredito que é a primeira vez que vocês estão vendo isso, correto? Detalhadamente. Então, procurem ter isso em consideração, que é bem interessante. Na próxima aula, eu vou dedicar uma parte, não toda a aula, porque estaremos roubando um tempo muito importante, e tempo é muito curto para nós. Nós vamos trabalhar um pouco sobre a visão do tabernáculo. Muito interessante. É a tipologia bíblica mais completa das Escrituras, né, que aponta para Jesus Cristo, aponta para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, aponta para nós como cristãos e aponta para a igreja. Então, na próxima aula, nós vamos dedicar uns 10 a 15 minutinhos falando do tabernáculo, e vamos lançar também um novo grupo de slides sobre o tabernáculo. E aí nós vamos entrar um pouquinho na parte 2 da história de Israel. Na próxima aula eu quero falar também um pouco sobre a Torre de Babel. Estamos falando da era patriarcal. A peregrinação de Abraão, já falamos alguma coisa, né? Você já tem um mapinha aí na apostila, e temos esse mapa um pouco mais visualizável. Temos agora sobre Isaac, Jacó, a era patriarcal com José, já aqui mais detalhadamente. Depois a genealogia de Abraão, nós vamos falar um pouquinho na próxima aula, porque esta genealogia ela é tão importante olhando pela questão do Senhor Jesus Cristo. Depois a árvore genealógica de Abraão, outra coisa super interessante, porque tudo no final das contas
vai desembocar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Êxodo, aspectos notáveis de Deus no Êxodo. Então vamos desenvolver também um pouquinho, né, da visão sobre o Êxodo, que foi um evento muito importante dentro da história do Antigo Testamento. Vamos aos exercícios lá no finalzinho, por gentileza. Estamos hoje no bloco 2 ou no bloco 3, quem se lembra? Bloco 3, na verdade é o último bloco. Vamos lá. O livro do profeta Isaías acentua de modo especial a doutrina de Deus, sua onipotência, sua onisciência e seu amor redentor. Certo ou errado? Certo. Então qual vai ser a letra? X. 2. Isaías foi provavelmente martirizado pelo rei Manassés, brutal e depravado filho de Ezequias. Isso por volta de 680 a.C. Certo ou errado? Certo. Então X. O prolongado ministério de Jeremias estendeu-se desde 625 até poucos anos depois que Judá deixasse de ser um estado, em 586 a.C. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, só irmão. Nosso irmão do Hilton. Certo, X. Vamos lá. 5. O livro de Ezequiel relata a atividade de um profeta durante o exílio. O 4, perfeito. O primeiro lamento de Jeremias descreve o desastre em maiores minúcias e ressalta que a destruição da cidade é juízo divino sobre o pecado. Certo ou errado? Olha, leia de novo. O primeiro lamento de Jeremias descreve o desastre em maiores minúcias e ressalta que a destruição da cidade é juízo sobre o pecado. Não foi o primeiro lamento, foi um dos últimos. Então está errado. Um dos últimos lamentos. Então 4 errado. Tem que observar os detalhezinhos. Tá? Então 4 é errado porque não é o primeiro lamento, é um dos últimos lamentos. Número 5. O livro de Ezequiel relata a atividade de um profeta durante o exílio de Israel na Síria. Certo ou errado? Por que errado? Babilônia, perfeito, não é a Síria. Então 4 e 5, errado. Número 6. Os primeiros capítulos de Daniel narram certas experiências dos jovens judeus que fazem parte dos primeiros cativos judeus na Babilônia. Certo ou errado? Qual é o nome deles? Eu me esqueci. Ananias, Azarias e Misael. E os nomes babilônicos? Pastor Elias. Vou lhe dar 50 para ir para a cama alegre. Para isso estou aqui. Para isso ele está aqui. Pastor Elias, então, levou 50 porque lembrou dos nomes, tanto em babilônico como hebraico. Oh, coisa boa. Pastor Elias, isso. Vamos lá então. Número 7. Os 4 reinos de Daniel formaram-se de acordo com a profecia. O 5º reino espera seu cumprimento por ocasião da segunda vinda de Cristo. Certo ou errado? Certo, porque o 5º reino é o reino do anticristo. Então, certo. Vamos lá. Número 8. O livro de Oséias apresenta-nos a intensa rogativa de um gigante espiritual profundamente consagrado à tarefa de salvar a nação pecadora. Certo ou errado? Esse é o conteúdo do livro de Oséias. Se você der uma olhadinha lá em Oséias, você vai descobrir. Certo ou errado, número 8? Silêncio sepulcral. Funebral. Creio. Certíssimo. É só você ler a introdução do livro do profeta Oséias. Número 9. O ministério de Joel teve menor êxito do que o de muitos dos outros profetas, pois a falta do perdão de Deus fez com que o povo endurecesse o coração. Certo ou errado? É errado, mas pelo contrário, houve arrependimento, houve quebrantamento e houve um sucesso tremendo no ministério do profeta Joel. 10. Sob o respeitável manto da prosperidade material, Amós põe
a descoberta massa putrefata do formalismo religioso e a corrupção espiritual. Se você leu Amós, vai descobrir a resposta. Vamos lá. Certo ou errado? Certo. X. Número 11. Isso aqui é facílimo, porque é pequenininho, né? Obadias resume o significado da relação de Edom e Israel na história da salvação, e ao fazê-lo revela um aspecto do dia do Senhor e do reino de Deus. Certo ou errado? Certíssimo. X. O coração magnânimo de Deus, que perdoa os pagãos arrependidos, estabelece nítido contraste com o espírito estreito e intolerante de Jonas. Certo ou errado? Certo. X. 12. 13. Os primeiros capítulos de Miqueias declaram o juízo de Deus contra Edom e Moabe e o desastre iminente que está à espera dessas nações. Certo ou errado? Errado, porque está se referindo a Obadias e não a Miqueias. Então a destruição de Edom e Moabe é Obadias que faz a declaração. Então número 13, errado. 14. O estilo literário de Naum há um tempo poético e profético harmonizado, a vívida linguagem metafórica com o estilo rude e direto da declaração profética. Certo ou errado? O estilo literário há um tempo profético e profético, harmonizado a vívida linguagem metafórica com o estilo rude e direto da declaração profética. Certo. X. 15. Abacuque reafirma sua confiança no Deus de sua salvação por meio de uma das mais emocionantes confissões que encontramos na Bíblia. Certo ou errado? Certo. X. 16. Sofonias procura inspirar em seus ouvintes o temor do dia do Senhor e lhes roga que se arrependam. Certo ou errado? Certo. X. Ageu termina sua mensagem confirmando a escolha divina do governador Neemias e apontando o seu significado messiânico. Certo ou errado? Errado! Dê uma olhadinha. Ageu em momento nenhum fala sobre Neemias. Neemias é falado no livro de Esdras e Neemias, nunca no livro do profeta Ageu. Então está errado. 17. Zacarias, profeta contemporâneo de Ageu, consagrou-se como este a tarefa de promover a obra do templo. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. X. 19. Zacarias poderia muito bem ter vivido até presenciar as importantes vitórias alcançadas pela Grécia sobre os persas nos anos de 490 a 480 a.C. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Certo. Porque Zacarias presenciou, o rei Dario vencendo tremendamente sobre a Grécia. Aliás, a Grécia vencendo ao rei Dario. 20, a última. Malaquias anuncia a vinda do dia do Senhor. Seria um dia glorioso para os justos, mas um dia de destruição para os ímpios. Certo ou errado? Certo. X. Para quem se perdeu na poeira, 1, 2 e 3, certo. X. Confere? 1, 2 e 3, X. Certo. 4 e 5, errado. 4 e 5, errado. 6, 7 e 8, X. Correto. 9, errado. 10, X. Certo. 11 e 12, X. Certo. 13, errado. 14, 15 e 16, X. Correto. 17, errado. 18, 19 e 20, X. Correto. Tudo certinho? Alguém perdido? Todos saímos da poeira e da neblina? Maravilha. Já estouramos o nosso horário, 10 e 15. Vamos terminar. Lembrando que hoje é a 4ª aula da matéria de síntese no Antigo Testamento. E adivinha? Próxima aula vai ser o quê?
Olá! Próxima aula. Meu pai, o tempo está passando violentamente. Sim, próxima aula. 20 de abril, né? Véspera de Tiradentes. Vamos tirar o teu dente. Final da matéria com prova, tá bom? Então prepare-se. Próxima aula, final da matéria com prova. E dia 27, que vai ser a última quinta deste mês, começaremos síntese do Novo Testamento, né? Estamos partindo para a quarta matéria. Meu Deus, o tempo está passando aceleradíssimo. Daqui a pouco, geografia bíblica, e vamos embora, né? E vamos fechar com a graça do nosso Deus. Damião, solta. Conteúdo da prova. Hein? Conteúdo da prova. Qual vai ser? Os exercícios? 10 perguntas só? 12. Então estudem todos os 3 blocos, que dos 3 blocos eu vou tirar salpicado 12 perguntas. Vou repetir. Qual são as 12? Esse mistério é anterior. É anterior, Rodrigo, a decisão que vamos tomar. Está anterior e nunca posterior. Gente, vamos terminar? Vamos agradecer ao Senhor Deus. Nos colocamos de pé. Isto. Olha, irmão William, concordo perfeitamente, né? E ele vai ter um proveito violento. Vamos pedir pastor Elias. Pastor Elias, faça-nos a grande gentileza e bondade de nos despedir com uma palavra de oração. Obrigado pela sua presença, pelo seu esforço, tá bom? Então, próxima aula, nossa provinha de síntese do Antigo Testamento, mas nós vamos fazer o fechamento da matéria e depois do intervalo, aí você vai sorrir, né, com a provinha de síntese, que serão 12 perguntinhas e vamos tirar deste questionáriozinho que nós acabamos de estudar. Pastor Elias, por favor, agradecendo a nossa aula e nos despedindo. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nos dá hoje, mais esta noite, estar aqui para poder aprender da tua palavra. Graças te damos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o inimigo não roube nada que está sendo plantado no nosso coração. Em nome de Jesus. Na nossa mente, Pai. Ajuda-nos a entender a tua palavra, a entender o teu querer para nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Prestes, ó Pai. Guarda o teu filho a cada dia, Deus, e a cada um que aqui está, Pai. Que possamos, ó Deus, a permanecer firme na nossa confissão de fé, aprendendo a cada dia mais e mais a tua palavra. Pai, dá-nos uma noite abençoada, nos leve em paz para os nossos lares, ó Pai. Senhor. E muito obrigado, ó Deus, muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de poder estar assentado neste lugar. Glória a Deus. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Tome a mão do seu irmão, por gentileza, se assim você puder. E vamos então proclamar o nosso lema, finalizando a nossa aula de hoje. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Fim das transmissões desta que é a 4ª aula desta quinta-feira, dia 13 de abril. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima semana.